Vamos lá então para a resolução, né, da primeira lista de exercícios do quarto bimestre. O assunto é potência e rendimento, tá joia? Então vamos lá para a questão número 1, né? Pergunta qual que é o rendimento, né, de um motor que recebe a potência de 300 watts durante 1 minuto e realiza um trabalho de 4.320 joules, tá bem? Bom, então vamos lá, né? Primeiramente, né, vamos relembrar aqui, né, o rendimento, né, que a gente simboliza pela letra eta, né, é dado pela potência útil dividido pela potência total. Tá joia? Bom, o problema já nos forneceu, né, a potência total de 300 watts, né? Então foi fornecido para a gente, né? Vamos colocar aqui os dados, né? A potência total de 300 watts, não é isso? O tempo foi dado em minutos, não é isso? A gente sabe que tem que passar para segundos, né, do sistema internacional, então 1 minuto corresponde a 60 segundos, certo? E fala que o trabalho realizado foi de 4.320 joules. Tudo jóia? Beleza. Então observe o seguinte, para a gente calcular o rendimento, né, a gente precisa da potência útil e da potência total. A potência total, né, já foi fornecida aqui no problema, certo? Então a gente tem que calcular a potência útil, né? Bom, mas da definição de potência, né, a gente sabe que potência, né, a gente simboliza pela letra P, certo? A definição de potência é um trabalho realizado durante um certo intervalo de tempo. Tudo bem? Então, utilizando esse trabalho, o valor do trabalho fornecido no problema aqui, ó, a gente consegue calcular a potência útil, né? Então, eu vou colocar aqui a potência útil, né? Vai ser dada, então, pelo trabalho dividido pelo intervalo de tempo. O trabalho foi fornecido, né? 4.320 e o intervalo de tempo 60 segundos. Tá joia? Então, isso vai nos fornecer uma potência útil de 72 watts. Tá bem? Então, veja que agora, né, a gente pode calcular o rendimento, né? O rendimento, então, é dado, né, pela potência útil, né, que a gente acabou de calcular, dividido pela potência total, certo? Então, o rendimento vai ser dado por 72 dividido por 300, tá joia? Que isso vai fornecer para a gente 0,24, tá? Outra forma de expressar, né, o rendimento é em porcentagem, tá bem? Porque, observe o seguinte, a gente pode falar, então, a gente pode reescrever esse 24 como sendo 24 dividido por 100, tá? Então, a gente pode expressar o rendimento na forma de porcentagem, ou seja, 24% ou o rendimento é igual a 0,24. Tá joia? Então, essa seria aí a solução, né, do problema. Das duas formas aí, tá joia? Vamos lá então, pessoal, para a questão número 2. Uma máquina tem potência total de 500 HPs e rendimento de 60%. Pede para determinar na letra A a potência útil, né, que ela desenvolve, e na letra B o trabalho útil que sua força pode realizar em 10 segundos. E aí ele pede para utilizar esse dado aí, né, que um HP igual a 746 watts, tá bem? Então vamos lá, na letra A aqui, tá? Vamos ver os dados do problema, né? Deixa eu anotar aqui primeiramente, né? Então foi dado aqui, né, a potência total, né, de 500 HPs, certo? O rendimento 60%, né? A gente sabe que a gente pode reescrever isso aqui como 60 dividido por 100, que dá 0,6, tá joia? E aí na letra A pede para calcular a potência útil, tá bem? Bom, o que eu vou fazer primeiramente? Eu vou trabalhar aqui tudo no sistema internacional. Então eu vou transformar primeiramente essa potência total que está em HP para watt, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer uma regrinha de 3 aqui, ó. A gente sabe que 1 HP, né, o problema forneceu, corresponde a 746 watts, tá bem?
Nós temos 500 HPs, então nós vamos ter X watts, tá? Então o que a gente faz para resolver isso, né? Multiplica cruzado. Então eu vou ter aqui 1 HP vezes X igual a 746 watts vezes 500 HPs. A gente quer determinar, né, o X, então vai ficar 746 watts vezes 500 HP dividido por 1 HP. Observe que a gente pode cortar aqui, né, o HP e o HP, né? Então, obviamente, a gente vai achar o X aí como sendo 373.000 watts, tá bom? Então, esse é o valor da potência em watts, tá? Bom, então agora eu vou calcular, né, a potência útil que ele desenvolve, tá bem? Então vamos lá, a gente sabe que o rendimento, não é isso? É dado pela potência útil dividido pela potência total, certo? Bom, foi dado, né, o rendimento é 0,6, certo? A gente quer a potência útil dividido pela potência total, que é 373.000. Tá bem? Então, daqui a gente tira que a potência útil, né, é igual a 0,6 vezes 373.000. Logo, a potência útil, então, será dada por 223.800 watts. Tá bem? Essa, então, é a potência útil dessa máquina, né? Tá joia? Bom, e aí na alternativa B, certo? Ela pede aí qual que é o trabalho útil, né? Que pode ser realizado em 10 segundos. Então, a gente basta utilizar a definição de potência, né? A gente sabe, então, que potência útil, né, é igual ao trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Tá joia? O intervalo de tempo fornecido já está em segundos, né? Em 10 segundos, então basta a gente substituir os valores. A potência útil, então, nós calculamos anteriormente aí, né? Vai ser 223.800 igual ao trabalho dividido por ΔT, que é 10, certo? Logo, o trabalho, então, vai ser 223.800 vezes 10, que isso vai dar 2.238.000, certo? Joules, né? Se a gente quiser expressar isso em kJ, nós podemos falar que é 2.238 kJ, né? Certo? Lembrando que, então deixa eu escrever aqui, né? Eu reescrever o trabalho de 2.238 kJ, tá bem? Lembrando que, né, que quando a gente tem esse fator, né, kilojoules, isso aqui é exatamente igual a 1.000 joules, tá bem? Um fator de um múltiplo aí, né, de joule. Vamos lá então para questão 3. Uma carga de massa igual a 50 kg é erguida do solo até a altura de 3 metros em 10 segundos. Pede para considerar a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, né? E aí pergunta qual que é a potência mínima necessária para que essa tarefa seja efetuada. Então, pessoal, é o seguinte, vamos anotar os dados aqui, né? Então, os dados do problema. A massa, 50 kg, né? A altura, vamos chamar de H, 3 metros. E o ΔT, 10 segundos. Tá bem? Bem, deixa eu tentar fazer um esboço desse problema para facilitar. Vamos supor que ele sai do ponto A aqui, ó, tá? E chega até o ponto B. Vamos supor que esse deslocamento aqui é um H, tá bem? E aí é o seguinte, vamos tentar traçar um diagrama de forças, né? E aí, para resolver esse problema, né, como pede a potência mínima necessária, né, o que eu vou supor aqui, tá?
eu vou supor que essa carga está sendo elevada com velocidade constante, tá bem? Tá? A gente não perde nada no problema para considerando isso, né? Porque como pede a potência mínima, tá? Então eu vou supor que a carga é erguida com velocidade constante, tá joia? E aí então vamos fazer uma colinha aqui do lado, tá? Que nós vamos precisar. Bom, a gente sabe que quando o corpo, né, a velocidade é constante, deixa eu mais para cá. A gente sabe se a velocidade é constante, certo? A aceleração é zero, certo? E aí, pela segunda lei, né, a gente sabe que força resultante é massa vezes aceleração, a gente conclui que a força resultante é igual a zero. E a gente sabe, né, que o trabalho pode ser calculado pela força resultante vezes o deslocamento, né, vezes o cosseno do ângulo entre força e deslocamento, né? Então, o trabalho total, o trabalho resultante, certo? Pode ser dado pela força resultante vezes um deslocamento vezes o cosseno de θ, né? Onde θ é o ângulo entre a força resultante e o deslocamento. Então, se a força resultante é igual a zero, a gente conclui que o trabalho total, né, é zero, tá bem? Então, essa colinha aqui vai ser importante para a gente, tá joia? Vou utilizar isso aqui para resolver o nosso problema aí, tá? Ok. Então, vamos lá. Se ela é erguida com velocidade constante, então estou afirmando que o trabalho total realizado sobre essa carga é zero. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou traçar um diagrama de forças, tá? Sobre a carga, beleza? Então, a gente sabe que para baixo existe a força gravitacional, né? E se eu estou erguendo ela com velocidade constante, obviamente eu tenho que exercer uma força F para cima, tá? Então, daqui a gente sabe que a força em módulo, né, tem que ser igual à força gravitacional, tá? E ainda mais, né, nós concluímos que o trabalho total, né, é zero. E aí, qual que é o trabalho total realizado? Né? O trabalho total aqui vai ser dado pelo trabalho da força F mais o trabalho da força gravitacional, tudo isso tem que ser igual a zero. Logo, o trabalho da força F é exatamente menos o trabalho da força gravitacional, tá? Então, esse aqui é outro dado importante para a gente no problema. Tudo bem? Bom, então observe o seguinte. Para calcular a potência mínima, tá? A gente sabe que a potência, né? A definição, a potência é exatamente o trabalho sobre o intervalo de tempo. Tudo bem? Mas qual trabalho é esse que eu vou utilizar aqui? Exatamente o trabalho da força F. Tá joia? Num certo intervalo de tempo. Porque está perguntando qual que é a potência mínima, né, para erguer esse corpo, né? Tudo bem? Então, observe o seguinte. Para calcular a potência, eu tenho que calcular o trabalho da força F. Mas o trabalho da força F é exatamente igual a menos o trabalho da força gravitacional, tá? E a gente sabe calcular, né, o trabalho da força gravitacional. A gente sabe o seguinte, né? O trabalho da força gravitacional, né, quando um corpo está sendo erguido, certo? O trabalho da força gravitacional é exatamente menos mgh, tá? Onde H é esse deslocamento vertical aí, né? Que nesse caso eu chamei de D, que vale 3 metros, né? Tá joia? Então, se eu substituo aqui, ó, a massa do corpo é 50 kg, né? Então, menos 50, vezes a gravidade, que vale 10, vezes a altura, que vale 3. Tá bom? Então, esse aqui vai fornecer um trabalho, né, da força gravitacional de menos 1.500 joules. Tá joia? Então, o que eu vou fazer? Com isso, a gente consegue calcular o trabalho da força F. Então, o trabalho da força F é menos 1.500 joules, que vai me fornecer 1.500 joules. Tá joia? Ora,
Agora eu já calculei o trabalho da força F. Então, a potência mínima necessária, que eu vou chamar de P mínimo, né? Assim, a potência mínima, então, vai ser dada pelo trabalho da força F dividido por ΔT, que vai ser 1.500 joules dividido por ΔT, né? Tirei esse joule aqui. 1.500 dividido por 10, né? Que vai dar exatamente, corta esse zero com esse zero, 150 watts. Tá joia? Então, essa seria a potência mínima necessária para realizar essa tarefa aí. Tá joia? Vamos lá para a questão 4. Um automóvel com 800 kg de massa parte do repouso em uma estrada plana e retilínea. E ao fim de 5 segundos do movimento, ele atinge a velocidade de 72 km por hora. Considerando desprezíveis as forças dissipativas e supondo que o motor do automóvel exerça sobre ele uma força horizontal e constante, calcule até um instante considerado o trabalho realizado pela força do motor e a potência média desenvolvida pelo motor. Tá bem? Bom, então vamos interpretar os dados aí, né? Primeiramente, a massa está em quilograma, né? Já nos foi fornecida. Então, deixa eu anotar esses dados aqui, né? Tá? Então, aqui, a massa, 800 quilogramas, tá joia? Fala que ele parte do repouso. Então, o que significa isso? Que a velocidade inicial é igual a zero, tá joia? Então, aqui a velocidade inicial é igual a zero. Tá bem? Forneceu o tempo aí, né? ΔT igual a 5 segundos. Não é isso? E aí fala que a velocidade final é 72 km por hora. Ó, o que eu vou fazer aqui? Eu já vou passar essa velocidade para metros por segundo, tá? Então, a gente sabe, né, que a conversão de km por hora para metros por segundo basta a gente dividir por 3,6. Então, isso aqui vai dar 20 metros por segundo. Tá joia? Bom, então, esses são os dados, né, fornecidos, né? Aqui ele faz um esboço da situação, né? E aí fala que essa força é horizontal e constante, tá? Outra informação importante aí. Bom, então, para resolver a letra A, o que eu vou fazer? Eu não vou resolver esse problema utilizando cinemática, tá? Né, porque aqui a gente poderia calcular o valor da aceleração e tal. Eu vou resolvê-lo, né, utilizando a nova abordagem, né, do ponto de vista das definições de energia lá, tá? Então, a gente viu, né, que o teorema do trabalho e da energia cinética, né? A gente viu isso em sala, tá? O que a gente viu? Que o trabalho total, tá joia? Tá? Vou chamar só de WT, tá? É exatamente igual à variação da energia cinética do corpo, tá? Então, a gente viu isso lá, né? E a gente sabe que a energia cinética é dada por meio da massa vezes a velocidade ao quadrado, tá bem? Então, são essas duas informações que eu vou utilizar aí. Então, se a gente pega aqui, ó, o trabalho total, certo? Chamei só de WT, né? Então, aqui, ó. Então, ó, o trabalho total vai ser dado pela variação da energia cinética, ou seja, energia cinética final menos energia cinética inicial, beleza? Energia cinética final, meio da massa vezes a velocidade final ao quadrado, menos meio da massa vezes a velocidade inicial ao quadrado. Certo? É a definição de variação da energia cinética, né? Bom, a gente sabe que a velocidade inicial é zero, então esse termo aqui é zero. Então, eu chego que o trabalho total é igual exatamente a meio
da massa vezes a velocidade final ao quadrado. E isso vai fornecer para a gente meio vezes a massa vale 800, né? Vezes 20 ao quadrado, certo? Então vai ser, posso cancelar aqui, né? O 2 com 800 que dá 400, tá bem? Então eu vou ficar com 400 vezes 20 ao quadrado, né? É 400 vezes 400, que isso vai fornecer para mim 160 mil, tá já? 160 mil. Trabalho, né? Dado em joules. Beleza? Ok. E aí na letra B pede a potência média, né? Desenvolvida por esse motor. Bom, a potência média, né? A gente pode utilizar a definição aí, né? A potência, então, é dada por o trabalho sobre o intervalo de tempo, né? O trabalho foi calculado, 160 mil, dividido pelo intervalo de tempo, que é de 5 segundos. Então, isso me fornece uma potência de 32 mil watts. Então, a potência aqui é 32 mil watts. Seria a resposta da letra B. Tá bem? Então, vamos lá, pessoal. Questão 5. A unidade de potência no sistema internacional é o watt. Essa unidade equivale a qual produto entre unidades de medida apresentado a seguir? Tá? Então, vamos lá. Essa aqui é uma questão, tá, que a gente chama em física de uma questão que refere-se à análise dimensional. Ou seja, nós vamos ver, né, como a grandeza pode ser escrita em função das grandezas fundamentais, né? Que é, por exemplo, né, massa, né, distância, tempo, né? Tá bem? Então, olha só. Para começar a análise aqui, vamos lá para a definição de potência, tá? A gente sabe que potência, né? A gente viu que a definição de potência é exatamente, né, que a gente simboliza por T, é trabalho dividido por unidade de tempo, tá bem? Se a gente faz a análise dimensional aqui da potência, né? Então é o seguinte, para a gente fazer a análise dimensional, a gente coloca a grandeza, tá, entre colchete. Então vamos lá, se eu faço a análise dimensional aqui, tá joia? Eu vou colocar a unidade entre colchetes, tá bom? E aí vou analisar, tá, a unidade das grandezas, né, da equação. Então, trabalho a gente sabe que é joule no sistema internacional e unidade de tempo que é segundo, tá bem? Então, a potência, né, por definição, ela é dada por joule dividido por segundo, tá? Isso aqui exatamente a gente sabe que é o watt, né? Beleza? Então, daqui a gente sabe que 1 watt exatamente 1 joule dividido por segundo. Tá bem? Mas se a gente olha aqui para as alternativas, né, a gente não tem isso, certo? A gente tem joule vezes segundo, né, na alternativa C. Então, não confundir, tá bom? Então, pessoal, a ideia aqui é a seguinte. Vamos tentar reescrever a potência, né, em função das grandezas fundamentais, tá bem? Mas para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar reescrever essa equação aqui, ó, tá? Essa equação aqui, tá? Em função das grandezas fundamentais, tá joia? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou reescrever, então, ó. Desculpa, essa equação aqui, tá? Então, vamos lá. Potência é trabalho por tempo, tá? Vou guardar aqui. Então, eu vou escrever aqui, ó, mas a gente sabe que o trabalho, certo? É força vezes deslocamento vezes cosseno de θ, onde θ é um ângulo entre força e deslocamento. Tudo bem? Mas como a gente vai fazer a análise de unidade, se a gente olha para essa expressão aqui do trabalho, a gente sabe que o termo cosseno de θ não tem unidade, né? Ele é adimensional.
Então, do ponto de vista da análise de unidade, né, a gente pode imaginar o trabalho como sendo somente força vezes deslocamento. Tudo bem? Então, observe o seguinte, que a gente pode enxergar, então, a potência, tá, como sendo trabalho, que é força vezes deslocamento, dividido por unidade de tempo. Joia? Beleza. Mas observe o seguinte, que aqui a gente tem a expressão da força, né? Mas a gente sabe que força é exatamente massa vezes aceleração, tá? Então, se a gente olha para a expressão da força, a massa é uma grandeza fundamental, beleza. Só que a aceleração não. A gente sabe que a aceleração a gente pode reescrevê-la como sendo, então, variação da velocidade dividido por intervalo de tempo, tá bem? Então, vamos lá. Vamos reescrever aqui. Então, a potência ela pode ser dada por massa vezes aceleração, que é exatamente força, vezes deslocamento, vezes dividido por ΔT. Tudo bem? Mas a gente sabe que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Beleza? Então tá. Se eu pego, então, substituo a expressão da aceleração, a potência, então, vai ser dada por massa vezes deslocamento dividido por ΔT, tá joia? Vezes aceleração, que é exatamente ΔV dividido por ΔT. Ok? Bom, então o que a gente obteve aqui por enquanto, né? Que a potência pode ser vista como sendo massa vezes um deslocamento, não é isso? Dividido por ΔT ao quadrado vezes um ΔV, certo? Mas, ora, a gente sabe que a variação da velocidade, né? Então, a gente pode falar que a variação da velocidade é dada pelo... Então, vamos lá. A variação da velocidade tem a mesma unidade do que velocidade. Tudo bem? E a gente sabe que velocidade, né? É exatamente um deslocamento sobre o tempo. Certo? Então, do ponto de vista de análise de unidade, ΔV tem que ter exatamente a mesma unidade de V, né? Que a gente não pode somar ou subtrair, né? Grandezas com unidades diferentes, tá bem? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou reescrever, então, a potência como sendo massa vezes o deslocamento vezes um ΔT ao quadrado vezes o ΔV, que tem a mesma unidade que velocidade, que é deslocamento sobre um ΔT, tá? Então, o que a gente obteve aí? Que a potência ela pode ser vista como sendo massa vezes um deslocamento ao quadrado dividido por um ΔT ao cubo. Tá bem? Então, se a gente faz a análise da unidade, a potência, então, tá? Vai ser dado por massa, que é quilograma, vezes deslocamento ao quadrado, que é metro ao quadrado, certo? Dividido por ΔT ao cubo, que é segundo ao cubo. Beleza? Então, como ela quer isso aqui em função de produto, né, a gente pode reescrever isso como sendo quilograma vezes metro ao quadrado vezes segundo a menos 3. Tá bom? Então, só reescrevendo aqui, a potência, então, ela pode ser vista como sendo o produto de quilograma vezes metro ao quadrado vezes segundo a menos 3. Tá joia? Então, essa seria a resposta do nosso problema aí. Tá bem? Então, se a gente vai lá e olha as alternativas, né? Então, seria a alternativa D. Tá joia? Vamos lá, então, questão 6. Uma pessoa adulta, para realizar suas atividades rotineiras, consome em média 2.500 quilocalorias de energia por dia. Calcule a potência média em watts consumida em um dia por essa pessoa para realizar suas atividades. Pede para utilizar aqui uma caloria exatamente a 4,2 joules. Tá joia? Bem, se ele pede então a potência média, né, dessa pessoa aí, certo? A gente sabe que então nós temos que utilizar a expressão da potência, né, a definição, né? Sabe que potência é trabalho dividido por ΔT. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Considerando, né, que toda essa energia
que a pessoa consome, né, vai ser uma potência útil aí, né? Então a gente tem que determinar quanto de trabalho, né, ela realiza por dia no intervalo de tempo. Não é isso? Beleza. E aí o que a gente tem que fazer então? Primeiramente, né, como a gente nós pede a potência em watts, né, a gente tem que passar todas as grandezas aqui para o sistema internacional. Tudo bem? Então, primeiramente, eu vou transformar quilocaloria em joule, tá bom? Então, primeira coisa, eu vou transformar, não é isso? 2.500 quilocalorias em joule, tá? É a primeira coisa que eu vou fazer aqui. Bom, então a gente sabe que 2.500 quilocalorias, certo? É a mesma coisa, então quilocaloria é exatamente 1.000 calorias. Então seria 2.500 vezes 1.000, né? Basta acrescentar 3 zeros, então seria 2,5 milhões de calorias. Tá bem? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que passar isso para joule, né? Mas ele falou aí, né? Que uma caloria... então o programa nos forneceu, né? Que uma caloria é exatamente a 4,2 joules, certo? Então, se a gente tem 2.500.000 calorias, nós vamos ter x joules, tá joia? Então, se a gente multiplica cruzado aqui, né? Então, eu vou colocar o resultado aqui já. Então, a gente sabe que o x vai ser exatamente igual a 10... Escrever o resultado aqui. 105, tá? E 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então vai ser, vamos ver aqui quanto que vai dar isso aqui. 10.500 joules. É isso? Beleza. Então o que a gente tem que fazer? Então, para calcular a potência, a gente precisa do trabalho e do intervalo de tempo. Não é isso? Ok. O trabalho a gente já tem em joule. Então, o que a gente tem que fazer? Em um dia, nós temos que calcular qual que é o intervalo de tempo, né, que existe em um dia, né? Quantos segundos, né, a gente tem em um dia. Beleza? Então, o segundo aqui, o que a gente tem que fazer? Determinar quantos segundos temos em um dia. Beleza? Tá. Então vamos lá. Vamos fazer aqui, né? A gente sabe que em um dia nós temos 24 horas, certo? Mas a gente sabe que em uma hora nós temos 60 minutos. Ok? E que em um minuto nós temos 60 segundos, tá? Então, vou deixar isso aí por conta de vocês, tá? Em um dia, tá? Nós temos exatamente 86.400 segundos. Tá joia? Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui e substituir a expressão, né? A potência é o trabalho dividido por ΔT. Ok? Bom, o trabalho é, né, 10.500.000 dividido por 86.400, certo? Isso aqui vai dar exatamente, mais ou menos, né, 121,5 watts, tá joia? Então, essa é a potência média, né, de uma pessoa aí em um dia, beleza? Vamos lá então, pessoal, para a questão 7. Seguinte, ó. Um motor elétrico de potência 2 kW apresenta um rendimento de 80% e é utilizado para erguer com velocidade constante um objeto de 40 kg. E aí pergunta qual que é o módulo, né, da velocidade com a qual o objeto é transportado. Pede para utilizar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então vamos tentar fazer um esboço desse problema aqui. Então é o seguinte, né? Um objeto está sendo erguido, né? Está com velocidade constante.
não é isso? A massa dele é 40 kg, joia? A potência, né, é 2 kW, que é exatamente igual a 2.000 watts, certo? E o rendimento 80%, né, que a gente pode escrever, a gente viu, né, como 0,8. Tá bem? Então esses são os dados do problema e é um esboço aí, né, mais ou menos do problema aí. Então observe o seguinte, a gente pede para saber, né, qual que é a velocidade com que ele é erguido, né, onde fala que essa velocidade aqui é constante. Tá bem? Então, pessoal, é o seguinte, a gente, utilizando a definição de potência, a gente sabe que potência é trabalho, né, dividido por intervalo de tempo, tudo bem? Mas a gente viu, né, inclusive acho que foi na questão 5, né, ou 6, se não me engano, o trabalho ele pode ser reescrito como sendo força vezes deslocamento sobre ΔT, certo? Aqui eu omiti o cosseno de θ porque ele é adimensional. Então observe o seguinte, eu posso ver a potência, certo, como sendo uma força vezes um deslocamento por intervalo de tempo, certo? Mas o que é deslocamento vezes intervalo de tempo, tá? A gente sabe que isso aqui é exatamente igual à velocidade, tá joia? Então a gente pode enxergar a potência, tá, como sendo a força vezes a velocidade, tá? Isso aqui é uma expressão, né, que a gente fala de potência instantânea, tá? Onde é a força, né, vezes a velocidade instantânea do objeto. Mas então, como o problema fala que a velocidade é constante, né? Então a gente pode utilizar essa expressão aí, tá? Para calcular a potência também, né? Uma outra alternativa aí. Então o que eu tenho que fazer? Se o problema pede qual que é a velocidade do corpo, eu preciso determinar, né, qual que é a força e qual que é a potência. Tudo bem? Bom, a potência a gente consegue determinar, porque ele forneceu a potência total para a gente, não é isso? E forneceu o rendimento, tá? Então, eu vou calcular, então, calculando a potência útil, tá joia? Então, a gente sabe, né, que o rendimento é dado pela potência útil dividido pela potência total, não é isso? O rendimento aí foi dado, né, 80%, que é 0,8, certo? A potência útil que é o que a gente quer saber, e a potência total é 2 kW, que é exatamente 2.000 watts. Então, daqui a gente tira que a potência útil é exatamente igual a 1.600 watts. Tá joia? Seria a potência útil, então. Bem, o que eu preciso determinar? A gente precisa determinar qual que é a força, não é isso? Para determinar a velocidade. Então, vamos lá. A gente sabe então determinando a força F aqui, tudo bem? Bom, foi dito que o corpo tem uma velocidade constante, certo? O que a gente sabe? Velocidade constante, aceleração é igual a zero, então pela segunda lei a força resultante tem que ser igual a zero, não é isso? Então, o que eu vou fazer? Se eu pego um diagrama de forças do objeto, eu tenho a força gravitacional para baixo, desculpa, e uma força F que puxa ele para cima, certo? Como a velocidade é constante, né, e a força resultante é zero, a gente conclui que, daqui a gente conclui que a força F em módulo é exatamente igual à força gravitacional. A força F, então, é exatamente igual à força gravitacional, e a força gravitacional é dada pela massa vezes a gravidade, tá bem? A massa é 40 kg, né? Vezes a gravidade, que é 10, então a força é exatamente igual a 400 newtons. Tudo bem? Ok, então o que a gente tem? Calculamos a potência, calculamos a força, então a gente consegue calcular a velocidade, tá bom? Então deixa eu reescrever aqui, ó.
Então vamos lá, né? Então a gente viu que a potência pode ser escrita como força vezes velocidade, não é isso? Então, se eu quero a velocidade, a potência a gente encontrou que é 1.600, né? Então, 1.600 igual a força, que é 400, vezes a velocidade. Beleza, tudo no sistema internacional. Então, a velocidade é exatamente 1.600 dividido por 400. Corta esses dois zeros com esses dois zeros, 16 por 4 dá exatamente 4 metros por segundo. Então, a velocidade com que o objeto é puxado aí, né, essa velocidade constante, é exatamente 4 metros por segundo. Tá bem? Vamos lá então para a questão 8. Marcos e Valério puxam cada um uma mala de mesma massa até uma altura h com velocidade constante, como representado nas figuras a seguir. Tá? Marcos puxa sua mala verticalmente, enquanto Valério arrasta a sua sobre uma rampa. Ambos gastam o mesmo tempo nessa operação. Despreze as massas das cordas e qualquer tipo de atrito. Então, sejam PM e PV as potências e TM e TV os trabalhos realizados por, respectivamente, Marcos e Valério. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que... Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos pegar aqui as informações importantes, né? Primeira coisa, velocidade constante, né, nos dois casos. A altura que a mala é elevada é a mesma, tá? E elas possuem a mesma massa. Tá joia? Então fala que o Marcos puxa verticalmente, né? Então a mala não está em contato com nada, certo? E Valério arrasta sobre a rampa, né? Então fala para desprezar a massa das cordas e qualquer tipo de atrito. Tudo bem? Então é o seguinte, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Pegando uma colinha aí, né, dos exercícios anteriores aqui. Então o que a gente sabe? O problema falou que as malas são erguidas com velocidade constante. Então, a gente já escreveu isso anteriormente. Velocidade constante, a gente pode concluir que o trabalho total é zero. Tá? Não vou repetir aí o que a gente já falou anteriormente, não. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou identificar, né, as forças, né, que atuam sobre a caixa nas duas situações, no Marcos e Valério, para calcular o trabalho, né, da força que eles estão realizando. Tá bem? Se a gente pega o Marcos aqui, né, ele fala que ele puxa a mala verticalmente. Então aqui eu vou desconsiderar que ela está em contato com... Até aqui, apesar do problema aparecer, né, mas eu vou considerar que ele puxa ela verticalmente, sem estar em contato com o penhasco, tá? Isso não vai fazer diferença nenhuma. Se eu então traço aqui o diagrama de forças, vai ter a força gravitacional, certo? E a força de tração. Certo? Vou colocar FT aqui para não confundir, tá? Então, a força de tensão, tá, do Marcos. Beleza? Então, se a gente pega aqui, né, para o Marcos, então vamos lá. Para o Marcos aqui, ó. Certo? A gente sabe que a força resultante é igual a zero. Não é isso? Então, a gente sabe que a força de tração do Marcos tem que ser igual à força gravitacional. Não é isso? Tudo bem? Então, tá. São as duas forças que atuam. Então, o que a gente sabe aqui? Mas a gente sabe que o trabalho total é o trabalho da força de tensão, né, no caso do Marcos, mais o trabalho da força gravitacional. Então, o que a gente obtém aqui? Como o trabalho total é zero, certo? A gente obtém que o trabalho da força da tensão do Marcos, né, é exatamente igual a menos o trabalho da força gravitacional. Beleza? Tá joia.
Então vamos fazer agora a mesma análise para o Valério. Vamos lá para o diagrama de forças, né? Então a gente sabe que a força gravitacional está para baixo, ele está em contato com a rampa, né? Então eu tenho uma força normal aqui, né, perpendicular à superfície de contato, certo? E aí ele puxa, né, com uma força F, uma F de tensão aqui, né? De tensão do Valério, vou colocar aqui, tá? Beleza. Então o que a gente tem? Quando a gente analisa o Valério, certo? O trabalho total também vai ser zero. Mas quem que é o trabalho total nesse caso, certo? Seria o trabalho da força gravitacional mais o trabalho da força de tensão do Valério mais o trabalho da normal, isso tem que ser igual a zero. Mas a gente sabe aqui nesse caso, ó, a normal ela é perpendicular ao deslocamento, beleza? Então isso aqui é zero. Então o que a gente obtém aqui? A gente obtém aqui que é exatamente o que a gente viu lá que serve para o Marcos, né? Que o trabalho da força de tensão do Valério é exatamente igual menos o trabalho da força gravitacional. Tudo bem? Então nota o seguinte, pessoal. A gente encontrou que o trabalho realizado pelo Marcos e pelo Valério é exatamente igual. E é exatamente igual a menos o trabalho da força gravitacional. Como a mala possui a mesma massa, né? Então isso vai ser igual nos dois casos. Então o que a gente obtém? Tá bom? Que o trabalho da força de tensão, certo? Do Marcos e do Valério são iguais, certo? E aí, de acordo com o problema, né? Ele chamou que isso aqui, ó, é igual a T do Marcos, isso aqui é T do Valério, tá bom? Só para adequar a notação aí. Então, o que a gente obtém? Vou escrever isso aqui, né? Como a massa das malas é a mesma e a altura também, temos que o trabalho do Marcos é igual ao trabalho do Valério. Tudo bem? Então, se a gente olha aqui, ó, né, a gente já ficaria entre a alternativa A e a alternativa C, correto? E aí o que ele fala, né? Ele pede para comparar as potências. Tudo bem? Ok, mas o que a gente viu? O que a gente sabe, né? A gente sabe que potência é o trabalho sobre o tempo. Tudo bem? Aí o que o problema forneceu para a gente? Ó, ele fala que os dois gastam o mesmo tempo. Não é isso? Então, se a gente olha a expressão aqui embaixo, pessoal, é o seguinte, ó. A potência é trabalho sobre tempo. O trabalho dos dois é igual. E o intervalo de tempo também é igual. Então, o que a gente conclui aqui? A gente pode concluir que, de acordo com a notação do problema aí, a potência do Marcos tem que ser igual à potência do Valério. Não é isso? Por quê? Porque o ΔT é o mesmo. Beleza? E a gente viu que o trabalho também é o mesmo. Tá joia? Portanto, a alternativa correta é a letra A. Vamos lá então, pessoal, para a questão 9. Uma empilhadeira elétrica transporta do chão até uma prateleira a 6 metros do chão um pacote de 120 kg. O gráfico adiante ilustra a altura do pacote em função do tempo. A potência aplicada ao corpo pela empilhadeira pede para considerar aí a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, né? Mas o problema é bem legal pelo seguinte. Ele fornece, né, um gráfico de altura, né, em função do tempo, tá? Então, se a gente lembrar lá da cinemática, né, observe que a distância em função do tempo é uma linha reta, né? E a gente sabe que num gráfico de distância por tempo, né, a inclinação fornece, né, o valor da velocidade.
E aqui, como a inclinação é constante, né, uma reta, daqui a gente pode concluir o quê? Que a velocidade é constante. Tá joia? Consequentemente, a aceleração é igual a zero e o trabalho total, né? Aí vamos lá, né? Como a gente viu anteriormente, que a aceleração é zero, consequentemente, a força resultante é zero e o trabalho total também vai ser zero, tá? Então, desse gráfico aqui dá para a gente concluir isso, tá bem? Inclusive, aqui dá para a gente calcular, né, o valor da velocidade, tudo bem? Mas então, o que eu estou querendo dizer se a gente pega essa informação aqui, ó? Seguinte, se a gente faz um diagrama de força, né, imagina que esse corpo está sendo suspenso, né? Então, se a gente faz um diagrama de força, certo? A gente vai ter a força gravitacional, não é isso? E a força de tensão, né? Tudo bem? Que essa empilhadeira aí faz, tá? Exerce sobre a caixa, né? Não é isso? Beleza, desse pacote aí. Então, daqui a gente conclui que a força de tensão é exatamente módulo igual à força gravitacional. Além disso, como a gente viu anteriormente, né? O trabalho total é zero, então aqui a gente vai ter o trabalho da força de tensão e o trabalho da força gravitacional, não é isso? Então, a gente conclui que como o trabalho total é igual a zero, certo? Então, como a gente viu em problemas anteriores, não vou repetir, né? O trabalho da força de tensão é exatamente menos o trabalho da força gravitacional, certo? Então, como o corpo, a empilhadeira está subindo aí, ó, então o trabalho na força de tensão vai ser exatamente igual ao que? Menos mgh. Então, que é isso é igual a mgh, né? A massa é 120, a gravidade 10 e a altura 6. Não é isso aí? Então, isso aqui a gente conclui que o trabalho, né, da força que a empilhadeira está aplicando ao pacote é de 7.200 joules, certo? Bom, só que ele está querendo a potência, né? Então, a potência é trabalho sobre tempo. Nesse caso, o trabalho da força de tensão dividido pelo intervalo de tempo, não é isso? O trabalho da força de tensão é 7.200 e o intervalo de tempo, se a gente pega pelo gráfico, né? Ó, se a gente pega pelo gráfico aqui, ó, certo? O intervalo de tempo é exatamente 20 segundos, né? Então, seria 7.200, não é isso? Dividido por 20. Corta um zero com esse zero, então vai dar 720 dividido por 2, que dá exatamente igual a 360 watts. Então, a potência vai ser 360 watts. Beleza aí? Então, se a gente vai lá nas alternativas, seria a alternativa B, né? Vamos lá então para a questão 10. A figura a seguir representa um motor elétrico M que eleva um bloco de massa 20 kg com velocidade constante de 2 metros por segundo. A resistência do ar é desprezível e o fio que sustenta o bloco é ideal. Nessa operação, o motor apresenta um rendimento de 80%. Considerando o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a potência dissipada por esse motor tem valor. Bom, nos exercícios aí, né, é a primeira vez que aparece, né, o termo de potência dissipada, é isso? Esse problema é interessante por causa disso, tá joia? Então vamos aos dados importantes aí, né? A massa do bloco 20 kg, velocidade constante, e forneceu pra gente o valor da velocidade, tá joia? E a resistência do ar é desprezível, né, e o fio também é ideal, tá joia? Então o que ele pede para calcular a potência dissipada, considerando que esse motor tem rendimento de 80%. Então, pessoal, aqui é o seguinte, ó, né, esse motor ele recebe uma potência total
não é isso? E aí essa potência total transforma essa potência total em potência útil e, obviamente, uma potência, né, dissipada, né? E aí essa potência dissipada pode ser, né, alguma coisa relacionada ao barulho que ele emite, né, ao aquecimento dele, tá joia? Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a seguinte, que a potência total, tá? Ela vai ser dada pela potência útil, né, que é realmente utilizado para realizar o propósito da máquina, mais a potência dissipada, tá? Então, eu vou chamar isso aqui de PT, que é igual a PU mais PD, tá? Então, tá devidamente identificado cada um dos termos aí, tá joia? Beleza. Essa é a ideia do problema, tá? Agora, olha só. Ele fala que ele está sendo elevado com velocidade constante e a massa dele é de 20 kg. Então, olha só. O que a gente viu anteriormente, outros problemas aí. Se a gente traça um diagrama de força aqui, ó, vamos aproveitar o próprio desenho aqui, ó. A gente vai ter a força gravitacional, não é isso? E a força de tensão aqui, ó. Não é isso? Então, se ele está com velocidade constante, a aceleração é zero, consequentemente, o quê? A força de tensão é igual à força gravitacional, certo? Então, a força de tensão aqui vai ser igual a mg, não é isso? Que vai ser exatamente igual a 20 vezes 10, que exatamente é 200 newtons. Tudo bem? Beleza. Mas para que eu estou calculando essa força aí? Bom, a gente viu anteriormente que ele forneceu para a gente a velocidade, né? E a gente viu que a gente pode calcular, né, a potência conhecendo a força vezes a velocidade. Não é isso? Então, nesse caso, seria a potência útil, certo? Vai ser igual a força de tensão vezes a velocidade. Tudo bem? Então, anote o seguinte. Eu tenho a força, não é isso? Já está no sistema internacional aí, que vai ser igual a 200. E eu tenho a velocidade que está no sistema internacional, que é 2 metros por segundo. Então, eu tenho que a potência útil é exatamente igual a 400 watts. Tá bom? Deixa eu repetir isso aqui embaixo. Tudo bem. Beleza, então vamos lá. Determinei a potência útil, certo? Né? Eu quero a potência dissipada, então eu preciso da potência total. Mas observe o seguinte, ele forneceu para a gente o rendimento, né? Então a gente sabe não é isso? O rendimento é igual a potência útil pela potência total, não é isso? Ele falou para a gente aí que o rendimento desse motor é 80%. Então, o que a gente pode fazer? Bom, substituir, né? Então, aqui vai ser 0,8, não é isso? 80% é igual a potência útil, que é 400, dividido pela potência total. Então, daqui, ó, eu calculo que a potência total é exatamente 400 dividido por 0,8, é isso? Que dá exatamente 500 watts. Então, a potência total é exatamente igual a 500 watts. Tá joia? Beleza. Ótimo. Então, a gente sabe que a potência total é igual à potência útil mais a potência dissipada. Determinamos todos os termos, né? Então, a potência total calculamos é 500, a potência útil é 400 e a potência dissipada. Então, logo, a potência dissipada vai ser 500 menos 400, que é exatamente igual a 100 watts. Então, a potência dissipada por esse motor corresponde a 100 watts. Beleza? Vamos lá, para finalizar aí, né? Questão 11. Uma escada rolante transporta
pessoas do andar térreo de uma sobreloja de departamentos até a sobreloja SL, né, com velocidade constante. O comprimento da escada é de 10 metros e sua inclinação em relação ao chão é de 30 graus. São dados: seno de 30 igual a meio, cosseno de 30 igual a 0,87, aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e um HP igual a 746 watts, tá? Então, calcule. Então, vamos lá. A parcela do trabalho da força motora que corresponde ao transporte de uma pessoa de 70 kg, né, do andar térreo para a sobreloja. Então, vamos lá. Deixa eu tentar fazer um esboço do problema. Então, aqui eu tenho um andar térreo, certo? Beleza? Aqui eu tenho a sobreloja, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Tentar desenhar mais retinho aqui. Beleza? Então, aqui eu tenho a sobreloja, né? Então, deixa eu reescrever isso aqui. É isso? Aí ele fala o seguinte, ó, que esse comprimento da escada aqui é 10 metros. Certo? Vou colocar um pouquinho mais baixo aqui. Certo? Que esse comprimento aqui é 10 metros. Certo? Esse ângulo aqui, ó, é 30 graus, né? Então, obviamente, ele tem essa altura H aqui, né? Tá? Beleza. Ótimo, né? Então, o que acontece? O corpo está subindo aqui com velocidade constante, não é isso? Então, se eu pego aqui, vamos pegar ele nesse pontinho aqui, ó, se eu traço um diagrama de forças nele, eu vou ter a força gravitacional, não é isso? A força normal, não é isso? E, obviamente, uma força F, né, que está puxando ele para cima aqui. Tá joia? Então, olha só, vou fazer de forma mais rápida aqui, ó. O que é que a gente sabe? Aqui, o trabalho total é zero, tá? Por quê? Velocidade constante, consequentemente, a aceleração é igual a zero, consequentemente, a força resultante é zero e, consequentemente, o trabalho total é zero, tá? Então, aqui a gente sabe que o trabalho total é exatamente o trabalho da normal, mais o trabalho da força gravitacional, mais o trabalho da força F, né? Isso aqui é igual a zero. Mas como a normal faz 90 graus com deslocamento, tá? Esse termo aqui é zero. Então, o que a gente obtém aqui é que o trabalho da força F é exatamente menos o trabalho da força gravitacional, né? E a gente sabe que o trabalho da força gravitacional, nesse caso, é negativo, né? Porque você está elevando, né? Os passageiros aí, né? Essas pessoas aí. Então, a gente sabe que isso aqui vai ser menos, né? Menos mgh, certo? Que dá exatamente mgh, né? Então, a gente já viu isso em problemas anteriores, eu estou sendo mais rápido aqui, tá? Então, pessoal, para calcular o trabalho da força F, a gente precisa de calcular o trabalho da força peso, né? Isso, e tornar isso e multiplicar por menos 1, tudo bem? Beleza. Mas o que o problema forneceu para a gente? Ele não forneceu essa altura H, tá? Ele forneceu o comprimento, não é isso? Da escada. Só que observe o seguinte, né? Eu tenho um triângulo retângulo aqui, né? Certo? Vou redesenhar ele pequenininho aqui, ó. Eu tenho esse triângulo retângulo aqui, ó. Aqui é 30 graus, aqui é 10 e aqui é H, tá? Então, para determinar a altura H aí, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a definição da função trigonométrica seno, né? O seno de 30 é exatamente igual ao cateto oposto, que é H, né? Dividido pela hipotenusa, que vale 10, tá? Consequentemente, o H, então, é 10 vezes o seno de 30. O seno de 30 vale meio, então o valor de H é exatamente igual a 5 metros. Então, eu consigo aqui calcular o trabalho da força F, né? Que vai ser a massa, né?
Então, o trabalho da força F é mgh, tudo bem? Determinei o H agora. A massa vale... Quanto que vale a massa aqui? 70, né? Uma pessoa. Vezes a aceleração da gravidade, que vale 10, vezes a altura, que vale h. Tudo bem? Então, isso aqui vai me dar 3.500 joules. Tranquilo, né? Beleza. Alternativa B. A potência útil empregada pelo motor em watts no item anterior para realizar o trabalho em 20 segundos. Bom, então se eu tenho a potência útil, vai ser o trabalho pelo tempo, certo? O trabalho eu calculei, que é 3.500, dividido pelo intervalo de tempo, que é 20. Então, aqui eu obtenho que a potência, né, a potência útil aí, vai ser exatamente igual a 175 watts. Beleza? E aí, para finalizar, ele pede o seguinte, ó, que é a potência calculada, né, que é essa de 175 watts, ela corresponde a qual percentual de 1 HP? Não é isso? Tá joia? Então, o que que a gente vai fazer? A gente sabe que 1 HP, né, o problema pediu para utilizar, é 746 watts. Não é isso? Ele quer 175 aqui, ó. X. Não é isso? Então, o que que eu vou obter aqui? Essa a gente multiplica cruzado aí, certo? Eu vou ter 175 dividido por 746, tá? Então, isso aqui vai me dar exatamente 0, tá joia? 23, mais ou menos. Isso corresponde a aproximadamente 23%. Tá joia? Então, essa seria a resposta aí da letra C.